O Gabriel Rodrigues disse, mano, vocês falam da aceitabilidade do Lula ser maior que a do Bolsonaro, é surreal. Mas é. Mas não é que eu quero, não é, eu não estou fazendo propaganda, veja, só para esclarecer, eu não estou fazendo propaganda. Eu sou firmemente antipetista, porque eu acho que o PT representa um projeto de esquerda, enfim, tenho minhas razões civilizacionais aí para achar isso. Então eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando o que eu estou vendo. E assim, eu digo que eu estou vendo isso porque já há muito tempo eu vejo aqui nos comentários do chat, na internet, no Twitter, muita gente que é do campo da direita, que detestava o Lula, né, que até pessoas que votaram no Bolsonaro e que dizem que hoje votariam no Lula se tiver Lula e Bolsonaro. Então isso mostra o quê? Isso mostra a profunda rejeição ao Bolsonaro, mas não é só isso. Isto também mostra a redução da rejeição ao Lula, porque até, isso é quase uma sutileza psicológica. Muitas pessoas que, diante da opção Lula e Bolsonaro, diriam, ó, eu voto no Lula, mas eu detesto o Lula tanto quanto eu detestava ele há 3 anos atrás. Elas acham isso, mas não é verdade. O sentimento delas também mudou, e muda mesmo. Por que muda? Porque as coisas ficam no passado. Não dá. Tem gente que na época que o Collor fez aquele sequestro dos ativos odiou o Collor, que tiveram vidas destruídas por causa daquele negócio do Collor. A pessoa hoje não está pensando mais no Collor. Sabe? Tem até bolsonarista que é assim, o Collor está lá com o Bolsonaro, a pessoa não está com raiva. Por quê? Porque as coisas vão passando, então o tempo faz com que a energia dos sentimentos políticos se dilua. Quando você não tem fatos novos, você precisa ter o fato novo, e não está rolando. Não há fato novo do PT, o PT... inteligentemente, não está produzindo fatos novos contra si. Tem muito o que dizer. Então, o fato dele não produzir fatos novos contra si faz com que os sentimentos reduzam, as pessoas mudem. Principalmente, porque as convicções políticas aí, elas são muito dependentes de reações a quadros da política conjuntural, e estas coisas, elas são mais movediças. Se, por exemplo, você não vota no PT por uma questão de princípio, porque você entende o que é o PT, entende o que é aquele projeto, e você enxerga aquele projeto como um problema muito grave, muito fundamental, você não vai votar. Se eu tiver o Lula e o Bolsonaro tivesse que votar, eu votar no Bolsonaro. Só pra vocês terem uma noção. E eu acho que o Bolsonaro é muito mais incompetente do que o Lula. Eu acho que a condição do Brasil com o Bolsonaro seria pior do ponto de vista administrativo, etc. Mas eu não votaria no PT, porque, por uma questão de convicção, eu vejo o projeto da esquerda em termos macro como problema. Mas se a pessoa não tem essa visão, ela está movida por questões conjunturais, o sentimento dela vai mudar. Isso é inevitável. E aí ela chega lá e não tem energia para fazer a oposição devida, enfim. Então essa é a situação. A situação da terceira via é difícil. Essa situação é igual a do monstro-baleia. Cara, é aquela coisa. Tem que rejeitar os dois. Vai ter que entender que a rejeição do Lula, por mais que o cara rejeite, ele vai ter que ficar rejeitando, mas não vai ter essa... Eu não acho que vai ter essa energia que vai empurrar a terceira via por causa do antilulismo. Não acho que isso vai acontecer. Mas ainda assim tem que fazer. E, principalmente, tem que aparecer antes das eleições, com um prazo razoável, em terceiro. Tem que tirar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um problema. Inclusive, uma coisa para a terceira via. A terceira via não tem que só atacar o Bolsonaro e o Lula, tem que atacar o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes. Por quê? Porque, coisa simples. Se a terceira via está se definindo atacando o Bolsonaro e o Lula, hoje o Ciro Gomes também está fazendo isso. E fazendo com mais tempo e melhor. Então assim, você entra num campo que você já tem um adversário jogando. Então se ele está jogando neste campo, ele precisa ser desconstruído, porque senão ele vai para o terceiro. Aí surge aquela convergência. Ok, o Danilo Gentili está criticando o Bolsonaro e o Lula. O Ciro Gomes também está criticando o Bolsonaro e o Lula. O Danilo está em quinto. O Ciro está em terceiro. Eu vou votar no terceiro. Porque ele que tem a chance de ir para o segundo turno, porque ele está em terceiro, o outro cara está em quinto. Sim. Então você precisa criticar o Bolsonaro e o Lula, tirar o Ciro da jogada e se colocar como terceiro. E ainda, que é mais difícil ainda apresentar um projeto viável, sólido, que não seja visto como uma coisa amadorística, porque esse é outro problema sério que a gente tem. Por quê?
Porque o Bolsonaro foi um produto da direita, de qualquer maneira. E o Bolsonaro é um amador. Então, muito do que acontece no governo é visto por muita gente como, porra, botaram o filho da puta de um aventureiro. Esse cara não tem experiência, esse cara nunca governou porra nenhuma. O Ciro tem experiência, o Lula teve experiência. Eles já são figuras que ele já tem esse plus de credibilidade, que é o que a direita limpinha tá querendo fazer com o Tasso, com não sei o quê. Porque, mas o cara, ele já tem experiência, então você não vai botar na mão de um aventureiro, o Danilo é um aventureiro, o Almeida é um aventureiro. Então eles têm que se passar como não aventureiros, como tendo um projeto sólido, e rejeitar Lula e Bolsonaro e ainda tirar o Ciro. É uma grande tarefa. Tarefa Hercúlea. hercúlea. É difícil mesmo.